Fala galera do YouTube, na aula de hoje a gente vai falar sobre gráfico de Gantt. Exatamente esse gráfico que você está vendo aqui, ó, perto da minha cara. Esse gráfico é muito utilizado para gerenciamento de projetos. Então, se você trabalha numa empresa que faz projetos, ou se você trabalha numa empresa que não faz projetos, mas você for em algum momento desenvolver algum projeto, você pode usar esse gráfico aqui para mostrar basicamente qual é o andamento do projeto, qual é a duração de cada etapa do projeto e olhar isso tudo dentro de um calendário. Esse gráfico de Gantt ele pode ser feito em outros programas, por exemplo, Project ou outros programas específicos para gerenciamento de projeto. Agora, você consegue criar ele também no Excel e é isso que eu vou te mostrar nessa aula. Não tem um gráfico para isso, mas a gente vai fazer algumas mudanças num gráfico de barra para chegar nesse resultado final, mesmo que você não saiba nada de Excel. Queria te pedir uma coisa, é muito importante para a gente que você curta esse vídeo, porque toda terça, quinta, sexta e domingo tem conteúdo novo aqui no canal de Excel, VBA e Power BI. E quando você curte esse vídeo, ele é mostrado para mais pessoas e o nosso trabalho é incentivado. Então, se você já assistiu outros vídeos nossos ou se é o primeiro vídeo que você assiste aqui no canal, lembra de curtir. Se você não gostar, depois você descurte, não tem problema nenhum. Lembra também de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo no final dele e de se inscrever e apertar no sino para ser avisado a cada nova aula. Mas agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. O gráfico de Gantt ele tem essa estrutura aqui. Então vamos entender como funciona. Aqui, ó, nessa tabela, eu tenho três informações. As tarefas, e aqui nesse caso são separar materiais e ferramentas, proteger e isolar tomadas e pisos, lixar paredes, corrigir imperfeições com massa, aplicar selador e aplicar tinta. Então, basicamente, a gente está falando aqui de uma operação que vai ser feita para pintar algum lugar e todas as etapas que têm que ser feitas até a etapa final, que é aplicar a tinta. Depois, na coluna B, a gente tem as datas de início de cada uma delas. Então, assim, ó, separar materiais e ferramentas vai ser logo no dia 1º de janeiro de 2020. Já no dia 2 de janeiro, começa a próxima tarefa, que é proteger e isolar pisos. E assim vai, depois no dia 3, no dia 5, no dia 6 e no dia 7. E a duração de cada uma delas em dia. Então, separar materiais e ferramentas vai ter um dia de duração. E olhando para o gráfico, a gente consegue ver basicamente esses dados aplicados no gráfico de Gantt, que segue a seguinte estrutura. A gente sempre tem a duração num formato de barra. A gente tem também uma regrinha que é importante a gente perceber. A duração que é feita aqui, ó, tem sempre o início lá em cima. Então, o dia 1º de janeiro de 2020, que é a data da primeira tarefa, sempre aparece no gráfico de Gantt aqui em cima. E depois as sequentes vão aparecendo para baixo. Então, quando a gente cria um gráfico de barra no Excel, a gente vai ver logo de cara que a tendência é ele criar de baixo para cima por um motivo que eu já vou explicar. Mas a gente tem que entender que no gráfico de Gantt ele segue essa estrutura. Importante observar isso. Aqui em cima a gente tem as datas, só para entender basicamente quando que é o começo e o final de cada uma delas e ter uma ideia de data. Eu vou fazer isso tudo aqui do zero junto com vocês, então eu vou abrir aqui a aba do zero, onde eu tenho as mesmas informações, mas eu não tenho o gráfico para ir passando passo a passo o que tem que ser feito, beleza? Bom, então vamos lá. O primeiro passo é basicamente pegar o mouse e selecionar as datas de início. Então, eu vou pegar aqui da célula B2 até a célula B7. Agora, a gente clica aqui na guia Inserir, que é a guia do Excel, onde eu tenho toda a parte gráfica. Eu sempre que entro na guia Inserir e vou falar alguma coisa sobre gráfico, gosto de relembrar que esses três gráficos que estão aqui, ó, onde eu estou passando o mouse agora, que são os gráficos de coluna, de linha e de pizza, acabam sendo os mais utilizados no mercado de trabalho. Agora, tem outros tipos de gráfico que eu sempre faço questão de ensinar para você. Esse gráfico de Gantt, por exemplo, ele vai ser usado a partir de um gráfico de barra. E o gráfico de barra fica dentro da caixinha dos gráficos de coluna. Então, eu vou clicar aqui, ó, em inserir gráfico de coluna ou de barra. E aí, quando a gente olha aqui, a primeira coisa que aparece são os gráficos de coluna 2D e 3D. E logo em seguida tem aqui, ó, barra 2D. Então, tem essa primeira opção, que ele chama de barras agrupadas. E tem uma outra opção, que é o gráfico de barras empilhadas. Para criar o gráfico de Gantt, a gente vai usar barras empilhadas, que está bem ali, ó, barras empilhadas. Eu vou clicar aqui, pum, cliquei. Repara que num primeiro momento é exatamente isso que eu estou vendo na minha tela. A gente vai ter que fazer algumas alterações até chegar nesse resultado que aqui está, que é o nosso gabarito. Então, vamos às alterações.
Primeira coisa é o seguinte, eu consegui plotar, eu consegui representar nesse gráfico basicamente as datas de início. E tem uma coisa que eu tenho que explicar para você, que é o seguinte, no Excel, todas as datas têm um número inteiro por trás delas, e todos os números inteiros têm uma data por trás deles. Como assim? Não entendi. Vou explicar. Imagina o seguinte, a data do meu aniversário é dia 16 de novembro de 1992. Então, eu escrevi aqui, ó, 16/11/1992. Então, agora, se eu clicar nessa célula onde eu coloquei a data do meu aniversário e dentro de página inicial mudar a visualização de data para número, então eu vou clicar aqui em número, repara que aparece o número 33.924. O que é 33.924? É o número que está por trás daquela data. E a lógica é a seguinte, o número 1, então eu vou escrever aqui, ó, número 1, ele tem por trás dele uma data. Então, se eu escrever o número 1 e fizer o inverso, agora clicar aqui e clicar em data, a gente vê aqui, ó, data abreviada, vai aparecer 01/01/1900. Então, é como se essa fosse a primeira data existente no Excel. Para fins de cálculos de aplicações matemáticas, é o dia 1º de janeiro de 1900. E se o dia 1º de janeiro de 1900 é o número 1, o número 2 vai ser o dia 2 de janeiro de 1900. Então, tá aqui, ó, 2, vou colocar ele agora como data abreviada e vai aparecer aqui dia 2 de janeiro de 1900. E assim vai. O dia 3 vai ser o dia 3 de janeiro de 1900. Tá aqui, ó, data abreviada, 3 de janeiro de 1900. Então, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3. E assim vai. Seguindo essa lógica, o dia 1º de janeiro de 2020 também vai ter por trás dele um número. E o dia 2 de janeiro de 2020 vai ter por trás dele um outro número. Se você quiser descobrir que números são esses, você pode selecionar essas informações, clicar aqui em data e colocar agora em número. E aí você vai ver. O dia 1º de janeiro de 2020 é o 43.831. O dia 2 é o 43.832. E, João, por que você está falando isso tudo? Você vai entender já já. Então, vamos seguir aqui com a explicação. Basicamente, o que você tem que entender agora é que esses números que estavam por trás daquelas datas ficaram representados aqui no nosso gráfico. Então, o menor desses números aparece aqui embaixo. O segundo menor desses números é esse que está aqui. Ou seja, essa barrinha que eu estou aqui com o mouse agora representa 43.831. Essa segunda barrinha que está aqui representa 43.832 e assim vai. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Primeiro, vou transformar esses números em data de novo, para ficar no formato que a gente estava vendo inicialmente, e vou inserir dentro desse gráfico uma nova informação. Que nova informação é essa? A duração. Esse 1, 1, 2, 1, 1 e 2. Como que a gente faz isso? Pega o mouse, clica com o botão direito do mouse em cima da área do gráfico e vem aqui em selecionar dados. Agora, dentro dessa caixinha que a gente conseguiu ver, depois que ele clicou com o botão direito e foi lá em selecionar dados, a gente vem aqui do lado esquerdo e clica em adicionar uma nova série, justamente para colocar a duração dentro do gráfico. Então, o nome da série eu vou escrever duração e os valores da série eu vou apagar o que estava escrito aqui e vou selecionar da célula C2 até a célula C7. Dou um Enter, dou um OK. Repara que agora aparece aqui, ó, depois do azul, um pouquinho de laranja. Esse laranja é o complemento, é basicamente a duração. O que a gente vai fazer é o seguinte, para o gráfico de Gantt, o que interessa para a gente é a duração. Esse azul que está aqui antes, ele foi interessante só para a gente conseguir fazer a duração encaixar uma na outra. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, sumir com essas barras azuis para eu conseguir ver só as barras laranjas e chegar mais perto do meu gabarito, onde eu tenho só as durações. Só que tem um detalhe importante. Lembra que eu comentei no começo do vídeo que por estrutura, por conceito, no gráfico de Gantt, a gente vê a primeira etapa lá em cima e depois a gente vem descendo? Repara que nesse momento a gente está vendo a primeira etapa aqui embaixo. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora é inverter essa lógica. Fazer com que essa primeira barra que a gente está vendo aqui embaixo apareça lá em cima e essa estrutura, ao invés de ser de baixo para cima, fique de cima para baixo.
Como que a gente faz isso? Mexendo nesse eixo que está aqui. Então, ó, eu vou clicar com o botão direito em cima do eixo e vou clicar aqui em formatar eixo. Quando eu clicar, eu vou sumir rapidamente. Pum, dei uma sumida rápida. Por quê? Eu quero que você preste atenção. Desse lado direito, eu vou clicar nessa opção que a gente quase não conhece, chamado categorias em ordem inversa. O que essa categorias em ordem inversa faz? Ela muda o sentido do eixo e, consequentemente, faz com que quem está embaixo vá para cima e quem está em cima vá para baixo. Então, quando eu clico aqui, ó, repara que eu consigo fazer justamente o que eu queria. E agora eu tenho que fazer só alguns ajustes finais no meu gráfico, porque ele já está muito perto do que eu quero. Primeira coisa que eu quero fazer é sumir com essas barras azuis, porque o que eu quero é ver só a duração. Então, ó, eu vou clicar uma única vez em uma das barras azuis. Repara que todas ficam selecionadas quando eu clico uma única vez em qualquer uma delas. E agora, dentro de formatar, aqui em cima, eu posso vir no preenchimento da forma e escolher sem preenchimento. Repara que agora eu estou chegando cada vez mais perto do meu objetivo final. Beleza. Eu poderia também mudar a cor dessas barras laranjas. Se eu não quiser, por exemplo, esse laranja, quiser alguma coisa mais próxima daquele amarelinho que a gente estava vendo lá, eu clico em uma delas, formatar, no preenchimento da forma, eu escolho a cor que eu quiser. Vou pegar aqui um amarelo, por exemplo. Bom, mais coisa que a gente poderia fazer. Repara que esse gráfico, ele começa aqui, ó, nessa parte. Então, que dia é esse? É o dia 1º de janeiro de 2020. O que eu poderia fazer é falar para o gráfico, para ao invés dele começar no dia 27 de 12 de 2019, ele começar numa data mais próxima do que me interessa aqui. Então, como que eu faço isso? Clico com o botão direito em cima desse eixo e venho mais uma vez em formatar o eixo, tá bom? Então, lembrando, o meu objetivo é fazer com que ele fique mais compacto. Eu não preciso ter essas informações aqui, já que eu não tenho nada disposto no gráfico. Eu quero que ele comece aqui, assim, ó, e vá até aqui, mais ou menos. Como que a gente faz isso? Mexendo nesse eixo. Então, botão direito, formatar eixo, tive que sumir mais uma vez. E agora, dentro desse formatar eixo, eu tenho aqui, ó, o mínimo e o máximo. Só que repara que esse mínimo e esse máximo, mais uma vez, estão aparecendo aqui como números, por causa daquela explicação que eu dei no começo da aula. Por trás de toda a data, a gente tem um número. Então, esse 43.826 representa uma data, assim como esse 43.840. O que eu vou fazer para conseguir decifrar isso aqui? Seguinte, eu vou selecionar aqui de B2 até B7 e vou mudar de data para número rapidinho, só para a gente entender que números são esses. Agora eu volto lá e vejo, mínimo, se a primeira data de início é 43.831, eu posso mudar isso aqui para 43.830. Não vou colocar 31 para ter um pouquinho de sobra para a esquerda. E a mesma coisa vale para o máximo. Se a data final é 43.837 e tem 2 dias de duração, eu vou colocar aqui, ó, 43.840, porque aí, mais uma vez, eu vou ter um pouquinho de sobra para a direita. E aí, repara que dessa forma eu consigo fazer as coisas muito mais compactas, muito mais interessantes. E agora, o que eu posso fazer é, mais uma vez, mudar aqui de número para data abreviada. E repare que quando eu mudo para data abreviada, ele já passa a mostrar aqui as datas. Se eu quiser diminuir a quantidade de informações que aparecem aqui, mais uma vez, botão direito, formatar eixo. E aí, ó, eu posso mudar essa unidade principal. Para, ao invés dele mostrar todos os dias, ele mostrar de 2 em 2 dias. É mais ou menos o pulo, de quantos em quantos dias ele vai mostrar ali. E aí fica um pouco mais limpa as informações. Eu posso tirar esse título clicando nele e apertando Delete. Outra coisa que eu poderia fazer é transformar esses números, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que são basicamente as tarefas, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4, tarefa 5 e tarefa 6, pelos nomes das tarefas, vai ficar mais intuitivo. Então, como eu faço para esses números virarem as tarefas? Eu clico com o botão direito do mouse em cima da área do gráfico, então clico aqui, venho em selecionar dados e repara que a gente até então estava mexendo nesse lado esquerdo. Agora, a gente vai mexer aqui nesse lado direito. Eu venho aqui em rótulos do eixo horizontal, onde eu tenho os números, clico em editar e mudo a seleção para as informações que estão aqui, ó, de A2 até A7. Repara que agora, quando eu dou OK aqui, já aparece o nome de cada uma das tarefas. Separar materiais e ferramentas, beleza. Essa tarefa aqui tem 1 dia de duração e ela começa no dia 1/1 de 2020. Repara que eu consigo ter uma análise gráfica disso. Uma coisa legal que eu poderia colocar no gráfico também é o seguinte,
eu poderia representar aqui no gráfico qual é, em número, a duração de cada uma dessas barras. Se eu botar o mouse em cima, eu até consigo ver, tá vendo ali, ó, valor 1, que está escrito naquele retângulozinho branco. Se eu botar aqui nessa outra, vai aparecer valor 2. Mas se eu quiser deixar mais visual para, por exemplo, colocar numa apresentação em PowerPoint, eu poderia apertar aqui nessa setinha do mais, vir aqui em rótulo de dados, e aí no rótulo de dados, repare que quando eu clico aqui, ele mostra o valor que representa o tamanho da barra. Então, esse 1 representa um dia. E aí eu poderia mudar, por exemplo, a cor. Se eu quiser deixar azul, se eu quiser colocar em negrito, se eu quiser aumentar um pouquinho a letra, eu posso fazer isso tudo clicando nessa parte aqui de fonte. E repare que agora a gente está muito perto do nosso objetivo final. E agora vamos para o último detalhe do gráfico, que é o seguinte. Repara que essa primeira tarefa, que é separar materiais e ferramentas, ela sabidamente tem um dia de duração. E logo depois que ela acaba, a gente vem para a próxima tarefa, que é proteger e isolar tomadas e pisos. Só que por essa legenda de datas que eu tenho aqui em cima, eu não consigo ver, olhando só para o gráfico, exatamente qual é o dia que ela começa. Com um pouco de bom senso, dá até para ver que se aqui é o dia 31/12 e aqui é o dia 2/1 e ela está no meio, ela começa no dia 1 de janeiro. Agora, esse tipo de análise e avaliação, ele não é rápido, você tem que olhar para o gráfico, prestar atenção e tal. Então, o que eu poderia fazer é que nem eu botei no gabarito, colocar a data de início um pouquinho antes de cada uma das barras. Então, se eu olhar para cá, eu sei que essa tarefa, lixar paredes, demora 2 dias e começa no dia 3/1 de 2020. Como que eu faço isso do zero? É o seguinte, eu vou clicar em uma das barras que eu coloquei como preenchimento invisível. Lembra que ela era azul e eu deixei transparente. Agora, eu vou pegar aquela mesma ideia do rótulo de dados, que é esse númerozinho aparecendo aqui, para elas. Só que como o Excel trata números como datas e datas como números, eu posso ver esse rótulo de dados, ao invés de estar num formato de número, num formato de data. Então, vai aparecer aqui, ó, 1/1 de 2020. Depois no de baixo, 2/1 de 2020. E assim vai. Vamos fazer isso que você vai entender. Clico com o botão direito do mouse, depois de ter clicado uma vez nelas. Então, vou repetir, para você pegar direitinho. Clico numa delas, todas estão selecionadas, dá para ver aqui por essas bolinhas azuis. Agora, botão direito, eu venho aqui em rótulo de dados, adicionar rótulo de dados. E aí, quando eu clico em adicionar rótulo de dados, repara que aparece a data certinha. Como que a gente pode ajustar para ficar um pouquinho mais visual? Eu poderia fazer o seguinte, ó, clicar em cima desses rótulos, botão direito, e agora eu venho aqui em formatar rótulo de dados. Então, vamos lá, repetindo, clico com o botão direito em cima de um dos rótulos, todos automaticamente são selecionados, formatar rótulo de dados, e aí, ao invés de optar pela opção do centro, eu posso escolher a opção base interna ou a opção extremidade interna. E repare que a opção extremidade interna me leva para a extremidade da barra invisível, ou seja, logo no comecinho da barra amarela que está visível. E esse probleminha que está aqui, gente, como é que a gente pode resolver? Repara que essa data está em cima do nome da tarefa. Isso não é legal para um gráfico. Como fazer, então, esse problema sumir? Basicamente, o que eu vou fazer é mexer nesse eixo para conseguir ter um pouco mais de espaço aqui para a esquerda. Basicamente, como a gente vê aqui no gabarito, ó, que eu começo um pouquinho antes para ter nitidamente todo o nome da tarefa e o nome da data de início. Então, para mexer nesse eixo, eu já te mostrei, mas mostro de novo, a gente aperta com o botão direito do mouse em cima do eixo. Errei até, de novo, beleza, agora sim. Formatar eixo. E aí, no formatar eixo, o mínimo, que é basicamente quando começa, atualmente é 43.830, ou seja, a data 31/12 de 2019. Agora, eu vou mudar esse mínimo de 43.830 para 43.828, por exemplo. Agora, se eu der Enter, vai aparecer aqui, ó, 29/12 de 2019 como a primeira data de início. E aí, consequentemente, eu tenho um espaço um pouco maior entre o nome da tarefa e a data de início. E isso faz com que o gráfico fique mais visual. O que você pode fazer a partir de agora é mexer nesses pequenos detalhes. Ah, eu quero deixar, por exemplo, essas tarefas com alguma outra fonte, uma outra cor de fonte. Então, eu clico aqui e mexo na fonte. Quero colocar em negrito. Eu quero tirar essas linhazinhas que aparecem aqui, que são as linhas de grade do gráfico. Você pode brincar à vontade, beleza? Eu até sugiro que você faça isso. Pegue esse gráfico que você acabou de criar e brinca com ele. Lembrando que eu deixo essa base, essa planilha aqui, para você
aqui na descrição desse vídeo. Então, se você procurar na descrição do vídeo, você vai encontrar a planilha para você poder baixar e replicar tudo que eu ensinei. Como esse é um vídeo um pouquinho mais avançado sobre gráficos, eu queria também deixar uma sugestão para você. Tem um outro vídeo que vai aparecer daqui a alguns segundinhos aqui perto da tela, que é um vídeo onde eu gravei falando tudo sobre gráfico. E se você chegou até esse momento do vídeo, o que eu queria te pedir é: curte, se você não tiver curtido ainda. E uma estatística que eu tenho aqui na hashtag, nos vídeos aqui do nosso canal, é que apenas 12% das pessoas que começam a assistir o vídeo vão até o final do vídeo. Muita gente vai embora antes porque me acha feio, chato, não gosta da minha didática, eu não sei qual é o motivo. Mas só 12% vai até o final. E você, que está assistindo até agora, faz parte desse grupo de 12% que vai até o final e quer de verdade aprender Excel. Não quer só fingir que está aprendendo. Então, se você veio até o final, deixa eu te conhecer. Comenta aqui para mim agora. Hashtag somos todos 12%, que nem está aparecendo aqui em algum lugar perto da tela. Hashtag somos todos 12%, para eu saber que você veio até o final. E se você tiver gostado do conteúdo, da minha didática, da aula, comenta também, porque é muito importante para a gente saber que esse vídeo, de alguma forma, agregou algum conhecimento para você, beleza? Então, como eu tinha prometido, vou deixar esse vídeo sobre tudo de gráficos para você assistir e vou deixar também um mini curso sobre dashboards, gráficos dinâmicos, de graça, que eu mando por e-mail para você. Então, vai aparecer um botão aqui, você clica nesse botão, me fala o teu e-mail que eu te mando agora mesmo, por e-mail. Você pode assistir e aprender ainda mais sobre gráficos no Excel, tá bom? Então é isso, um grande abraço, lembra de se inscrever, de curtir, deixar o seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo.